Gravando. Oi, gente. Pessoal chegando. Oi, Dani. Oi, Lucas. Vamos ver, o pessoal tá entrando, o pessoal chegar pra gente chamar a Ana Paula. Oi, Henrique. Ó, a Ana já entrou aí. Ana, tô esperando o pessoal ir entrando pra poder te chamar. Oi, Rê. Oi, Cíntia. Todo mundo entra em a cena. Gabi. Tá chegando, o povo tá chegando. Lucas foi o primeiro que entrou aí, meu aluno mais assíduo, mais participativo. Rodrigo. Isso aí, vamos lá, vamos chegando. O Lucas já dispara aí no WhatsApp de vocês que eu já tô aqui, pro povo entrar. Alex. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Bom, o pessoal tá entrando e aí eu vou explicar para vocês, né, para quem não é da Estácio, esse projeto que eu idealizei. Eu tô dando aula para a turma do terceiro período de técnicas vocais e a gente foi surpreendido com a quarentena. E aí tivemos que adaptar todas as nossas aulas práticas para uma teoria prática online. Aí foi um desafio para mim e para eles. Né? Professor não é youtuber e a gente teve que aprender a lidar com essas ferramentas. Embora eu seja atriz, também é diferente. Você tá, né, num personagem e você está dando aula assim. Então, numa forma que a gente estava pensando de chegar mais até eles com a prática, eu pensei numa série de lives, né, de entrevistas com profissionais da área para tirar dúvidas da coisa prática. Né? Então, o título do projeto que eu botei é A Arte Nossa de Cada Dia, porque trabalhar com a arte, para mim, é um prazer enorme, mas também é um grande desafio, não é fácil, não é muito valorizado, não é glamour, como a maioria acha. Então a gente conversou muito sobre os processos, fizemos muitos exercícios, mas ficam muitas dúvidas sobre a prática. Então eu convidei hoje a Ana Paula Guimarães, que ela já foi atriz, né, assistente de direção e hoje em dia ela é diretora de novelas, para ela passar um pouco da prática dela, tirar dúvidas. Tem algumas perguntas que eles me mandaram previamente para tirar dúvidas de vocês com relação ao processo dentro da televisão. A gente trabalha muito com preparação de texto, inflexões, decorar, esses processos todos. Mas dentro disso tudo, o que vale para um veículo não necessariamente vale para o outro. A gente tem que ajustar as nossas técnicas dependendo do veículo que a gente esteja apresentando. Então eu vou chamar a Ana Paula aqui, peraí só, preciso ver agora como eu chamo. Ana Paula, você consegue me mandar a solicitação para eu te aceitar aqui?
porque a pessoa não é assim tão tecnológica. Vamos ver. Ah, tem uma carinha aqui? Não, mas isso não é. Peraí. Achei. Pronto. Oi, Tudo bom? tudo bom, Ana? Ótimo, olá para todos. Obrigada por você ter aceitado o meu convite, por ter para participar aqui com a gente dessa aulinha virtual pelo Instagram, né, para passar um pouco da sua experiência. Eles têm um monte de perguntas aqui que eu anotei aqui para te passar, mas eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, fizesse uma apresentação do seu trabalho. Ah, esqueci de falar para vocês, a última novela que a Ana Paula dirigiu foi o grande sucesso, Bom Sucesso, né? Que foi uma novela linda que trazia a literatura junto para a televisão. Foi uma linguagem bem bacana, bem bonita, né? Bem poética. E essa é a mais recente, mas ela você fez também Pega Pega, Verão 90. Que é o Eta Mundo Bom também, que foi uma Tá fábula muito bom. deliciosa, foi uma delícia fazer também. Mas a primeira novela que eu dirigi foi Guerra dos Sexos. Assim, que eu trabalhei com foi Guerra dos Diretor. Sexos. Foi quando o Jorge Fernando, meu saudoso mestre, me promoveu ali a diretora, eu era assistente de direção. E aí foi a primeira novela que eu dirigi, foi Guerra dos Sexos. Aí depois eu fiz de novela, eu fiz Alto Astral, aí veio Eta Mundo Bom, Pega Pega, Verão, foi uma atrás da E todas. E deu sorte também, né? Porque cada novela mais linda que a outra, essas aí. de sorte de pegar boas equipes, bons elencos, turma boa, equipe de direção maravilhosa. Então, foram trabalhos bem gratificantes. E aí, como é que foi essa transição de atriz para assistência de direção? Como é que foi uma coisa que aconteceu naturalmente ou você programou, não, agora eu não vou mais atuar, vou buscar um novo caminho? Na verdade, assim, as coisas foram acontecendo, assim, para mim. Eu tive. Não vou dizer que foi só sorte, porque foi muita luta, foi muito trabalho. Mas as coisas iam acontecendo. Eu, desde pequenininha, eu com 4, 5 anos, foi uma equipe de cinema lá na minha escola. Aí eu peguei o baldinho, assim, eu tenho até uma foto desse momento, mas eu não separei aqui. E aí eu peguei o baldinho e chamei a equipe e falei, me filma, me filma. Aí não lembro se todo mundo aqui... Mas antes do jornal, passavam umas notícias, e eu estava ali, ficando assim, no coisa, e eu chamei a equipe para me filmar. Eu já era muito curiosa ao visual, e aí eu sempre olhava atrás da tela, quando naquela época que TV tinha tubo. Eu olhava ali atrás para ver se tinha gente ali atrás, como é que as pessoas entravam na televisão. Eu tinha muito essa curiosidade. Então, esse universo sempre foi muito mágico para mim e muito curioso. Entrei sendo Paquita, né? Fiz o concurso e tal, fiquei um bom tempo ali onde eu aprendi muito e sempre tive o olhar muito voltado para os bastidores. Você sabe olhando... que eu também fiz teste para Paquita. Eu fiz mais. Jura? Mas não cheguei na fase do palco, não. Fiquei nos preliminares. É incrível, eu aprendi muito e aonde abriram várias portas para mim. E ali, naquele primeiro momento, eu sempre fui muito ligada aos bastidores, mas eu gostava muito da dramaturgia, né? De teatro, das novelas, e também eu tinha curiosidade nos dois lados. Então, eu comecei ali como Paquita, depois eu saí e fui apresentar um programa na TV Rio, de entrevistas, entretenimento, de clipes, eu e a Luíse. E dali eu fiquei também muito ligada. A gente era uma televisão precária, a TV Rio, não tinha
estrutura que a TV Globo tem. E aí eu ali fiquei também muito ligada de como funcionava a televisão, de como eram os bastidores, de como é que era a direção, como é que era isso tudo, sempre sem perceber que aquilo estava me dando uma grande aula. E aí depois voltei a trabalhar com Xuxa, só que antes disso, na verdade, eu fiz faculdade de teatro, livros, Natal, fiz, enfim, uma infinidade de cursos de interpretação. E aí, quando eu voltei para a Xuxa, no exterior, eu fiquei curiosa de fazer produção aqui no Brasil, de ir para Marlene para fazer estágio na produção. Então, antes de eu ir para a direção, eu fiz produção, porque dali eu ficava meio período da semana aqui na Argentina, para a América Latina toda, estava o programa, e aqui no Brasil, a produção. E lá eu ficava muito interessada de como funciona o canal. E quando eu fui trabalhar... Tá falhando um pouquinho a tua voz, Ana Paula. Tá falhando? Tá me escutando? Agora sim, melhor. Sim. Você melhor? estava falando... Melhor. Você estava falando de se dividia entre a América Latina e a produção aqui no Brasil. Isso. E aí, nessa fase, me interessei muito pela produção. Só que aí, quando eu saí do programa, eu ainda estava com a coisa de atriz na minha cabeça. Me martelando ali, por que eu não tentava aquilo e tal. E fiz a oficina de atores da Globo. E dali fiz esse teste para Malhação, que era o mesmo diretor da peça que eu fazia, que era o Márcio Augusto. O áudio tá ruim ainda ou já melhorou, gente? Tem gente reclamando hoje. Agora, para mim tá melhor o áudio. Tá bom? Agora, tá ruim? Você fez a oficina na época ainda do Beto Silveira? Não. Na época que o Beto Silveira dava, eu era Paquita. Depois era o Tônio Carvalho. Foi a época que eu fiz, foi a época do Beto Silveira. Que eu fazia tablado ali e atravessava a rua ali para ir depois para a oficina. De adolescentes ainda. O Tônio Carvalho, que é um diretor também, ele trabalhava na Globo, cuidando assim dessa parte de oficina, mas ele é diretor de teatro também, é o chefe João Marcelo, tanta gente querida chegando aí. E aí, trabalhei uma época como atriz, fazendo a Malhação, né? Acabei passando no teste com a Malhação, depois fiz... o remake de Pecado Capital, e aí viajei fazendo uma peça pelo Brasil que era chamada Amigas, e a Fernanda Rodrigues fazia novela junto com a peça. A gente ficou um ano viajando o Brasil todo. Então, a Luana, que era produtora da peça na época, ela me chamou para fazer a produção com ela. Então, eu viajei fazendo produção da peça e era stand-in da Fernandinha Rodrigues. Nossa. Então eu tinha o trabalho dobrado. Quando a Fernanda não podia ir em função da novela, eu fazia como atriz e produção. E sempre ali olhando tudo, né? Tentando pegar todas as experiências possíveis. Aí teve uma época que, quando acabou a peça, eu cansei de ficar batalhando, trabalho como atriz, e comecei a perceber que eu também não me divertia tanto à frente, no palco, como eu me divertia e como eu me entregava nos bastidores, porque eu me podava muito como atriz. Isso é muito importante, a gente se divertir, a gente se entregar, né? Eu, como atriz, eu ficava me dirigindo. Então eu ficava me escutando, eu ficava vendo como é que eu falei, por que eu não falei assim. E nisso o outro já estava me dando né, o texto, e eu não trocava. E o trabalho de ator é trocar, né? Trocar com o outro. Você tem que ter a escuta ampliada, você tem que estar assim, inteiro ali, né? Eu não ficava inteira ali. E na parte dos bastidores eu sou super ligada, super antenada. E aí eu cansei de bater de porta em porta para pedir trabalho, de levar meu currículo. Videobook, né? De tudo. E aí fui visitar a Xuxa uma época, ela me chamou para voltar a trabalhar. Aí eu falei, Xuxa, agora não dá mais para eu ir pro palco, né? Vestida de Paquita. Ela falou, mas vamos pensar uma forma, porque as meninas aqui são muito novas e tal. Aí eu virei coach das Paquitinhas, da última geração que teve de Paquitas.
E que foi uma delícia, porque eu troquei a beça com as meninas e dali eu fui fazendo muita coisa de produção com a Xuxa. Eu fiz o programa, depois eu entrei na produtora Xuxa Produções, fazendo Xuxa Só Pra Baixinhos, que foi Xuxa uma só pra escola enorme. baixinhos. E aí o programa, quando a Marlene saiu do comando do programa e a Xuxa criou o programa só infantil, acabou o planeta, acabou tudo, a Xuxa chamou pra gente fazer a produção com ela e eu continuei fazendo a Xuxa Produções também com os DVDs. E os DVDs eu comecei a fazer show com ela pelo Brasil inteiro. Então eu comecei a trabalhar em produção de show também, Produção direção mesmo. de show, porque tinha o Gringo Cardíaco que dirigia os shows e ele me pegou para ser assistente dele, além da produção. Então eu ia acumulando funções e cada vez mais com a antena ligada, aprendendo tudo. E no programa eu fazia produção, o Xuxa, no mundo da imaginação, que era o infantil. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar com maravilhosos, excelentes diretores. Isso ainda como produção. Até que entrou o Roberto Talma, que é um grande mestre de vários diretores, e ele ficou prestando atenção de como eu trabalhava e tal, e a Xuxa reclamava de quase todos os assistentes de direção que estavam entrando no programa, porque ela era dona do programa e ela tinha uma forma muito peculiar, um olhar muito subjetivo do que ela queria. E eu já conhecia muito o olhar dela, então assim, eu estava sempre mais à frente, estava sempre mais antenada, sabendo o que estava angustiando, qual era a urgência dela. Aí um belo dia o Talma falou, já sei, para você deixar essa aflição de lado, vamos botar a Catu, eles me chamam de Catu, né? vamos deixar a Catu sendo a sua assistente de direção. E dali eu passei, até então eu queria seguir produção, que eu estava muito satisfeita, mas ali eu comecei a fazer assistência de direção, e aí trabalhei com muitos diretores, o Pedro Vasconcelos, trabalhei com o Márcio Trigo, trabalhei com o Mário Meirelles, além, né, do Talma, o Glazer. Foram muitos diretores que foram passando pelo programa, o Fabrício Mamberti, o Ulisses Cruz, e cada vez eu ia absorvendo mais coisas de cada um, o olhar de cada um. Até que o Talma saiu da direção artística do programa e o Jorge Fernando que assumiu. E ali foi uma comunhão, assim, foi um encontro. Foi, e aí você foi assistente dele durante muito tempo, né? Eu comecei com ele em 2005, na verdade, no programa. Porque aí ele foi fazer Alma Gêmea e o Fabrício Mamberti ficou no programa junto com o Ulisses Cruz e o Marcelo Zambelli. E o Jorge, ele foi fazer Alma Gêmea. E a gente ficou ali no entretenimento. Nessa época eu engravidei, tive minha primeira filha. E aí quando eu voltei da licença maternidade, ia fazer o especial de 20 anos da Xuxa na Globo. E ali... eu me lembro disso. Foi perto foi um especial que teve que reunir todo mundo, não foi uma... Foi, 2006. 2006, ela entrou na Globo em 86, foi 2006. E aí a gente reuniu todas as paquitas no palco, e ela teve várias homenagens contando a trajetória dela. E aí ela... Nessa época o Jorge estava fazendo a Alma Gêmea, mas ele queria fazer o especial, ela queria que ele fizesse também. E aí eu grudei nele, né, porque como eu era assistente do programa e ele sabia que eu sabia vários códigos de papo com ela e tal, e aí fiz uns 20 anos com ele começou a me puxar para trabalhar com ele direto, me puxou para fazer o Boom com ele, que ele já estava em cartaz um tempão, mas ele pediu para eu ficar com ele, aí depois me levou para fazer cinema. Até que ele foi fazer Sete Pecados e perguntou, você quer continuar aqui na Xuxa, no programa dela, que aqui você de repente pode ser promovida a diretora, ou você quer seguir comigo como assistente? Isso era 2007. Oportunidade. Aí eu falei, eu fui promovida para assistência no final de 2004. Aí em 2005 conheci o Jorge, 2005 para 2006, e aí em 2007 fui fazer novela com ele como assistente. Aí foi um casamento, assim, de almas. A gente foi um lindo encontro de amizade verdadeira. Ele era um grande mestre, um irmão para mim. E a gente fez a novela, a gente fez peça, a gente fez cinema, tudo ele me levando. E nisso eu ainda estava meio dividindo com a Xuxa, até que eu não consegui mais tudo e ainda tenho uma filha pequena.
Sei como é. Uma loucura. Sei como é. Aí dali não saí mais da dramaturgia com ele. Fiz a primeira novela com ele em 2007, que foi Sete Pecados, que era do Valcir. Aí foi minha primeira novela como assistente de direção. Aí fiz Sete Pecados, fiz Caras e Bocas, fiz Tititi, fiz o Nada Fofa, que foi um programa que teve um episódio só, que era com a Letícia, que era da Fernanda Young. E fui fazer o Astro. Quando o Jorge foi fazer Macho Man, eu fui fazer o Astro. Aí tive a oportunidade de conhecer um outro excelente diretor, que é o Mauro Mendonça Filho. Sim, ele é ótimo. Que também abriu meu olhar para outras coisas, né? Para uma outra vertente. E aí, quando acabou o Astro, eu já tinha compromisso com o Jorge para fazer Guerra dos Sexos, só que antes tinha a minissérie Dercy de verdade. E tinha uma peça que eu ia fazer com o Jorge. Então, eu voltei a trabalhar com o Jorge, tinha dado só esse intervalinho para o Astro, aí voltei a trabalhar com ele, fiz a Dercy, quando acabou a Dercy ele me promoveu. Aí ficou na direção. Você está fazendo Salve Se Quem Puder também? Não. Acabei de fazer. Foi um bom sucesso a última. Eu emendei, foi verão 90, acabou. No dia seguinte estreou Bom Sucesso e eu estava em Bom Sucesso. Mas eu tive um intervalinho de 20 dias para um descanso, para poder respirar. Mas foi. Aí teve o Carlos Neiva, que foi meu aluno também, que está falando que todo ator tem que entender de produção, né? Eu acho que todo ator precisa se produzir. A Fernanda Montenegro sempre fala isso, o ator tem que se produzir, né? Porque é isso que você falou, a gente ficar dependendo de ficar batendo de porta em porta, chega uma hora que cansa, realmente, né? E aí a direção te fisgou e você conseguiu levar para a direção esse teu olhar de atriz, assim, quando você está dirigindo o ator ali, você consegue se imaginar assim, nossa, eu sei quais são as dificuldades que ele está passando ali no set. Com certeza, assim, até é muito importante você saber um pouco do todo, né? Principalmente quando você dirige, porque aí você vai entender as aflições de cada departamento. Você lidar com mais de 100 pessoas por dia, né? Então você tem muitas coisas para resolver até aquilo conseguir sair do papel e ir para o ar realmente, quando você está gravando no set. Então, se você não tiver uma sensibilidade para entender o ator, só vai te dificultar, né? E assim, eu sabendo as aflições, tem dias que a gente está mais angustiado, tem dias que a gente trava um pouco, tem dias que está mais fluido. Então, isso tudo a gente vai sentir ali na hora do set, né, de gravação. Lógico que antes tem toda uma preparação, né? O elenco vai se encontrando por núcleos, os encontros dos diretores, os diretores com as equipes, aí depois os diretores com o elenco, né? Aí depois vai separando por núcleo até a gente começar a gravar, né? Que aí vai nascendo aquela personagem, vai nascendo os núcleos e a gente começa a gravar. Mas no set de gravação, a gente, quando chega com o texto lá para gravar, para ensaiar aquela cena, a gente sempre escuta, eu pelo menos sempre escuto o ator, como é que ele pensou aquilo, também coloco a minha proposta, né? Isso é uma pergunta que eles sempre fazem. Eles sempre me perguntam assim, mas como que a gente vai saber até quando a gente pode propor ou quando a gente tem que esperar o diretor dirigir? Porque nesse semestre, especificamente, a gente está trabalhando com preparação de texto, né? Então, aquelas marcações de pausas respiratórias, ênfase, inflexão. E aí eles ficam, aí eu preparo o meu texto todo. Aí chego lá, o diretor muda. Como é que funciona isso na TV? Quando é participação, não é um elenco fixo, eu acho assim que a dica maior para o ator que vai fazer participação, que é enxergar aquilo como se fosse um outro trabalho como outro qualquer, mais um dia de trabalho, e não como se fosse a grande oportunidade da minha vida. Não criar essa expectativa toda, porque isso só tira a nossa calma, a nossa plenitude. Então, você já sobe um grau que já vai mudar a sua respiração, já vai mudar a sua voz, vai embargar, vai acelerar seu coração, você vai encontrar aquele outro ator, você vai achar que ele é muito mais importante que você, não. Você tem que saber que você está entrando ali para trocar, para somar.
Então, quanto mais inteiro você tiver, quanto mais seguro você tiver, que eu sei que é fácil falar para mim que eu estou ali todo dia, mas assim, para quem entra ali, tem que estar sabendo que eu vou ali me divertir, eu vou ali fazer o que eu estou me preparando para fazer, então tem que estar preparado. Aí você entra, não cria, não cristaliza. Quando você recebe um texto, não leia ele já interpretando, já criando entonações. Você Estão tem que ler ele mesmo. ouvindo? Eu sempre falo isso. Eu falei, vocês leiam várias vezes para entender antes de querer. Principalmente participação, sabe? Porque, olha só, você lê ele neutro, você lê de várias maneiras, triste, sorrindo, gargalhando, de cabeça para baixo, deitado, andando, só sentado. Por quê? Você não sabe o que o diretor vai pedir para você fazer na hora. Se você começar a falar, agora eu vou respirar, agora eu vou botar a mão aqui, vou olhar para lá e vou voltar. Você está criando automatismos que não são orgânicos, eles não são naturais. Você está construindo aquilo. Aí se o diretor não gostar e pedir para você fazer diferente, você vai travar. Por quê? Porque você vai estar nervoso num set de gravação que você não conhece aquelas pessoas todas. Você está nervoso porque você está com aquele ator ali, porque você está com aquele diretor. Aí tem a equipe de áudio tem que trabalhar, o pessoal da cenografia, da arte, um grande movimento ali, e você é confuso com aquilo tudo, ainda criou uma coisa, aí o diretor pede para você não fazer, e você fala, e ele já não gostou de mim. Aí começa todas as aspirações na cabeça, de perseguição, de tudo. Então, não, gente, não criem expectativas, nem cristalizem o texto. Quando for participação, principalmente se for participação de um dia, não constrói muita coisa. Estuda o texto de várias maneiras. Eu acho muito bacana também uma coisa que às vezes eu comecei a perceber, que quando você começa a ler o texto do outro, você começa a fazer o outro, você relaxa na hora mais que você está estudando, você começa a entender melhor o seu também. Sim. Porque você começa a entender o que o outro está falando e não se prender pelas deixas, entendeu? Aquilo que você tinha falado. Pela deixa, você vai travar com certeza porque você não teve entendimento do texto. Então, assim, eu acho que ampliar a escuta é o principal para o ator, para qualquer ator, principalmente para o iniciante. Tem que chegar ali livre de qualquer artimanha, de qualquer vício de linguagem narrativa, tem que estar inteiro ali e disposto. E sem perseguição, sem, já não gostou de mim, falou comigo num tom errado, pegou no meu pé. Também não precisa chegar sendo íntimo de todo mundo que você não conhece, né? Porque também tem isso. Uma vez eu fiz a fase final dos 10 Mandamentos na Record. E aí, na última semana mesmo de gravação, entraram várias participações por conta do desfecho lá. E aí chegou um garoto que ele resolveu que ele era best de todo o elenco. Então ele chegava, se metia no meio das conversas, aí você via que todo mundo ficava numa situação assim. Falei, calma, vamos com calma, porque nem 8 nem 80, né? Nem trava demais e nem entra demais, né? A gente trabalha com o humano, nosso material é humano. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter é sensibilidade de saber chegar nos lugares, sentir como é que está o ambiente, que tipo de cena vai ser gravada naquele momento. Às vezes é uma cena que está pedindo muita concentração do ator, né? O outro naquele dia já não está muito bem, quer ficar mais quieto. Então, assim, tudo bem, oi, tudo bem, não sei o quê, mas vai sentindo, não precisa nem vai muito, nem pouco, vai chegando. Não quer dizer o Fal perguntou aqui, Fal foi meu aluno e ator lá em Salvador. Qual a intervenção que um diretor pode fazer numa cena partindo do texto? Assim, você tem liberdade de alterar alguma coisa no texto ou depende do autor também, né? Não, tipo, o Valcir, ele não gosta que a gente, que o ator mude as falas dele, ele não gosta que mude, mas assim, é o que o Rafa tá falando, tem que ter senso, tem que ter o bom senso. Às vezes, depende da novela, se for novela de época, fica mais difícil de você, porque, né, você tem que seguir aquela, tem uma pesquisa, até para você não acabar fazendo besteira. Agora, tem cenas que o ator não está conseguindo falar aquilo daquela maneira, travou. Então, assim, a gente vai buscar dentro do equilíbrio da cena fazer alguma intervenção.
né? Assim, eu acho que a gente tem que criar tudo para levar o melhor e para levar o que o autor está querendo, mas que tenha um bom senso e que não caia assim, fora do que ele Do quer, né? contexto. Tem uma Do pergunta contexto. aqui que o Lucas Lopes me mandou, que ele queria saber qual é o limite disso. Tem o autor que escreveu aquele texto, aí tem o diretor que vai interpretar aquele texto e criar lá toda a logística da cena, e tem o ator que vai executar aquilo. Então, assim, qual é o limite, né, para a criação de cada um ali no trabalho do outro? A gente tem que ter sensibilidade para isso. Primeiro, assim, antes da gente começar a gravar, a gente tem várias reuniões com o nosso diretor artístico, com os diretores todos. A gente tem reuniões também com os autores. Então, assim, a gente vai sabendo o que é muito importante, o que não dá para mexer de jeito nenhum. E tem coisas que a gente, ali na hora, a gente fala, pô, vamos tentar. Uma vez eu mexi numa cena que não foi bacana, assim, o resultado O que aconteceu? A atriz chegou para mim e falou, cara, não estou me sentindo bem em falar isso. Porque ela estava achando que era uma conotação que não estava levando para um lado bacana, que era a diretora, a personagem falava, mas ela vai fazer teatro, mas isso não é trabalho. Uhum. Ela falou, como é que eu, que sou uma defensora do teatro, vou falar isso? Eu falo, não, mas olha só, vamos buscar aqui. Aí a gente foi suavizando. Aí quando foi ao ar, a autora ligou reclamando. E ela tinha razão, porque aquilo era uma autorreferência, ela estava fazendo uma homenagem para a juventude dela. Ela estava fazendo uma auto-homenagem, assim, porque ela tinha sido atriz. E ela é o que tinha se escutado escuta. muito, e ela tinha escutado muito isso da família dela. Você não, isso não é trabalho, isso é diversão. Você vai ganhar dinheiro nisso como? Então, assim, a gente foi suavizando, aí saiu do que, entendeu? Aí foi erro meu de ter escutado a gente também tem que ter essa noção de saber na hora. O ator pode vir com. A gente tem que entrar no equilíbrio do que ele quer, do que eu pensei, de como é. Mas só que o ponto final vai ser meu, que eu vou falar, não, olha só, acho legal o que você está colocando, mas dentro do capítulo inteiro, dentro da novela inteira, isso não cabe. Vamos pensar de uma outra forma. Você tem que convencê-lo de que não vai ficar bacana daquele jeito, mas você tem que saber articular isso, né? Você tem que saber conversar e não falar, não vai fazer isso porque eu não quero. Não, não é isso. Sim, não vai fazer porque assim, você olhou só o lado do seu personagem aqui. E isso não vai casar com o que está acontecendo ali na frente com aquele outro personagem. A gente tem que olhar, o ator às vezes olha só as cenas dele, né? Você tem que olhar o todo, né? Eu tenho que olhar o todo. É lógico que a maioria dos atores olha tudo e tal, mas só que meio que superficial para poder entender aonde eles estão pisando. Mas assim, eles vão focar mais nas cenas deles. Só que tem que saber que cada cena vai ser a cereja do bolo naquele dia, não são todas as cenas. Então, assim, eu tenho que ter essa sensibilidade na hora de conversar com o ator e de marcar a cena, de saber, não vamos começar aqui num volume muito alto, não vamos começar com essa vibração toda, com essa força toda a cena, porque a gente já está vindo de uma outra no capítulo que já está muito forte. Isso vai desequilibrar o capítulo. Então, eu tenho que ter noção do capítulo inteiro para quando a gente for editar e montar o capítulo, não ficar uma loucura de só gritado, de só falando alto, só de forte, ou só de sussurrado, de só baixinho. Aquele capítulo que dá sono, né? Principalmente no horário das 7, que a gente tem aquele um público que está se movimentando pela casa, né? É quase o horário que meus filhos adoram assistir as novelas do horário das 7. Mas é quase uma radionovela, porque as donas de casa estão se arrumando, estão fazendo, não sei o que, estão agitando. Aí vou ali, está escutando e tá. Então você tem que saber dosar, equilibrar isso tudo. Aí, aproveitando gostoso. Isso que você está falando das intensidades, aí eu vou puxar para o meu lado, que eu trabalho com voz. Como é que você... Tem tanta gente bacana aqui, a Beta é coach maravilhosa, ajuda a gente tanto, a Ju, que é figurinista, nossa, o Birica, que é do áudio, o Tutu, que é do áudio, tanta gente linda que faz isso tudo acontecer, que ajuda a gente. Tudo acontece por causa dessa equipe, né? É um trabalho que não dá pra gente fazer sozinha.
E Não dá. aí eu vou puxar para o meu lado da voz, que assim, como é que você como é que você chega assim? O ator, principalmente que vem do teatro, ele já vem com técnicas, né, que vão privilegiar a voz mais alta, aquela intensidade, a articulação mais exagerada, para ele poder ter a ressonância, a projeção da voz dele. E aí ele chega na TV, que é um ambiente que, se você fizer um pouco maior, sua voz já vai lá pro agudo, já muda toda, já perde um pouco também, até às vezes, a credibilidade da voz. Se ela ficar muito alta, muito Isso gritada. depende de como a gente está ali. O Tutu está até aqui na live, ele é do nosso áudio, é maravilhoso, um técnico maravilhoso. Você tem que ver como é que está o microfone. Você está com lapela? Então, peraí. E também você tem que saber projetar a voz. Você projetar bem a voz é uma coisa, agora você gritar é outra. Então, assim, a gente tem que saber acionar o ator para ele entender, ó, o volume um pouco mais baixo. Eu pedi para você projetar, não quer dizer que eu estou pedindo para você gritar. Nem para você falar mais alto. É saber colocar a voz, saber botar a voz para que fique boa a escuta, Clara, né? Não quer dizer que é para você gritar. Você sussurrar, você tem que projetar para você poder falar baixo. Não é você falar baixo para dentro. Tem várias coisas. A gente tem a Leila, que também é a nossa que dá auxílio para a gente direto nas novelas, que é maravilhosa. Agora, a gente tem que estar ligado nisso, junto com a nossa equipe, que um tem que confiar no outro. Então, a gente tem que se olhar. Na novela, eu fui gravar uma cena na cachoeira, no final de Bom Sucesso. Então, cachoeira, praia, essas coisas, um horror. Como é que você vai botar? O ator tem que mergulhar, tem que se molhar, tá frio, ele vai ficar tremendo. Então, assim, a gente tem que pensar várias coisas. Era com a Giovana Coimbra, que é uma menina linda. Só que um dia o tempo fechou, tinha que ter chuva na cena, a cobra ia picar a mãe do menino, que era Helena Fernandes, que ia ser picada pela cobra. Só que antes eles tinham que estar namorando, e aí tinha que ter a cachoeira. Mas aí como é que eu fazia? Eu fiz um clipe deles namorando primeiro, e depois puxei a cena mais para a beirinha da mata do que para a beira da queda d'água. Para poder o áudio E aí captar. O áudio foi tentando, coitado, assim, ver qual era o melhor lugar e trocando comigo. E depois a gente ia ver se ia precisar dublar ou não. Né? Ainda tem isso, quando o áudio não funciona, o ator tem que dublar a própria voz? Não. Às vezes tem. Né? Nessa cena mesmo, a Helena tinha sido picada por uma cobra. E aí chegava a ajuda médica lá. E a gente fez a pesquisa também, porque assim, quando a cobra te pica, a venenosa, você tem que ficar parado. Porque se você começar a se agitar, o veneno vai circulando mais rápido. Entra logo na corrente sanguínea e pode ser fatal, entendeu? Então, assim, quanto mais você manter a pessoa parada e tal. Então, ela falava muito assim. Só que a gente estava na beira da cachoeira, ela tinha que falar assim. Por mais que eu pedisse para ela projetar, ela não podia falar alto. Ela não podia gritar. Então, essa parte a gente teve que dublar. Mas, assim, eles fazem um trabalho muito minucioso, muito preciso. E aí nem dá para perceber, entendeu? Que foi dublado. É verdade. E a questão não tem como. Do sotaque, que perguntaram aqui, de alguns núcleos terem sotaque e outros não terem. Tinha uma época que as novelas, assim, na época, por exemplo, da Tieta, quando a gente era adolescente, toda a novela inteira tinha o sotaque, porque se passava lá no sertão. Hoje em dia, mesmo no Eta Mundo Bom, que não é todo mundo que tem o sotaque do caipira, e tu tem aquela diferença dos núcleos. Como é que vocês definem isso? A gente tem, assim, antes isso era mais marcado mesmo, mas tem a Iris, né, que dá prosódia, tá sempre também auxiliando a gente com as prosódias e tal. Mas o Jorge, ele preferia, quando a Camila chegou ainda com sotaque, para ela foi bom, porque ela já tinha um sotaque meio do interior de São Paulo e tal. Agora, os que não tinham, que eram da capital e que tinham sotaque que não fosse paulista, ou que
que a gente fazia? O Jorge prefere não tentar botar sotaque, porque vai ser mais uma coisa que vai travar a pessoa e que ela não vai conseguir, e aí vai chamar mais atenção para aquilo do que para a interpretação, porque assim, a gente mora aqui no Rio, mas quantas pessoas do Nordeste a gente conhece que moram aqui, que tem um sotaque maravilhoso? Só se for de uma mesma família que você tenta neutralizar. Aí tem o trabalho maravilhoso das fonos, da prosódia, que aí auxiliam a gente vai tentando neutralizar, mas não que deixe o ator preso, entendeu? Que aquilo vire um problema de fique mais importante do que a criação dele, né? É uma técnica que a gente tem já há algum tempo percebido. Você tem que ter o bom senso em tudo, Cada vez menos assim. Quando é novela contemporânea, o Jorge aí mesmo falava, não quero. A novela é em São Paulo. Não precisa fazer sotaque paulista, porque vai ficar falso. Você está vendo, se não for... Não, mas vamos tentar? Tá, vamos tentar. Mas se for uma coisa que começar a aprender, ou que fica meia fala, meio com sotaque, o restante vai puxar para outro sotaque, é melhor deixar o ator tranquilo. Mais livre, só quando for uma coisa muito forte, Aí eles me perguntam também a questão das câmeras. Como é que eles... Tá chegando lá, o posicionamento, ele está lá com o personagem, vamos dizer que não seja a participação, que ele seja do elenco. E aí ele já tem o personagem construído com a equipe e tudo... E o posicionamento da câmera, se o corpo muito exagerado, os gestos, como é que eles esperam, aguardam as ordens ou eles vão tentando? Não, eu acho assim, vai fazer a participação, dá uma olhada como é que é a novela mais ou menos, como é que é aquele núcleo que ele vai trabalhar. Quanto mais natural ele chegar e chegar para fazer, melhor, porque ele pode ser moldado. Mas isso não quer dizer que ele vai chegar lá e ficar falando assim e não se mexer em nada, não. Pode se mexer. Se o diretor achar que para aquela cena, naquele momento, não carece, não merece tanto gesto, tanta coisa, ele vai falar, não, vamos fazer menos gesto, articula um pouquinho melhor, segura um pouco mais o seu gestual, vamos fazer sentado. Mas o Jorge gostava de movimento o tempo inteiro. A gente fazia as cenas, era quase que um balé, assim, levanta, senta, vai lá, pega coisa, vai fazendo coisas, entendeu? A Cláudia Raia falava, gente, isso aqui é mais do que as minhas coreografias, você coloca, e a gente vai fazendo, senta, levanta, pega, vai, tum, tá. Tem diretores artísticos que criam outra linguagem, mas vamos lá, quieto, olho no olho, quase não levanta, aquela cena de mesa ou de sofá. Então você tem que saber, você tem que estar adaptável para o que o diretor te pedir, principalmente quando você é participação. Você acha que o diretor... Desculpa te cortar, pode terminar. Não, só acho que não deva criar personagens tão extravagantes para uma única participação. Porque às vezes você vai se prender numa fórmula ou numa forma que vai chegar lá, não vai ser bacana para a cena e você vai ficar travado se o diretor te pedir uma coisa completamente diferente. Você tem que chegar disponível. Isso é uma coisa engraçada. Tem que estar sempre disponível. Eu conto sempre isso para eles, que eu falo assim, uma vez eu recebi um texto que era para fazer o cadastro de vídeo lá da TV Globo. E aí eu peguei o texto, li o texto e falei assim, ai, que texto bonito, um texto assim, dramático. Aí eu preparei ele todo dramático. Quando eu cheguei lá, a Priscila Lobo vira para mim e fala assim, você viu que eu te mandei um texto de comédia? Aí eu... Meu Deus, ela pensou nesse texto como uma comédia. Eu falei assim, então, gente, depois desse dia, eu falei assim, você estuda o texto, entende o texto, mas você trabalha as possibilidades que podem ser criadas a partir daquele texto, para você não ser pego assim pelo o ator. Ele tem que ampliar a escuta, principalmente quando está começando ali para fazer participação, fazer teste, amplia a escuta, trabalha a respiração, trabalha o seu corpo, conheça as suas ferramentas, que são sua voz, o seu olhar, o seu gestual. Ele tem que estar preparado para qualquer coisa que for pedida, entendeu? Ele não tem que ir criando uma forma, ele tem que ser moldável, ele tem que estar com essa escuta ampliada. Então, de
disseca o texto todo, de trás para frente, de frente para trás. Uma hora esquece ele um pouco também para você não ficar louco, você vai dar branco. Você tem que entender. Se você tiver entendimento daquele texto, por isso que eu falo, lê o personagem do outro também. Faz um pouco como você fosse o outro. Porque aí você vai entender aquelas perguntas, aquelas coisas, como é que eu respondo? Ah, então é por isso que eu estou respondendo desse jeito. Ah, então é por isso que ele está fazendo isso. Olha aqui como é que esse outro é com ele. Olha como é, entendeu? Porque, por isso que eu falo, faz rindo, faz chorando, faz com volume alto de voz, faz sussurrando, faz baixinho, faz de costas, faz de cabeça para baixo, faz deitado. Porque faz às vezes de o todas diretor as fala... possibilidades, até por causa da respiração, né? E você está acostumado... Ah, não, eu aprendi que só a respiração diafragmática é que é boa. Aí vai lá e bota numa cena que você está travado, não consegue por onde sai o ar. Então você tem que experimentar todas as Aí você começa possibilidades. a criar várias desculpas, né? O diretor não foi com a minha cara, estava muito barulho no estúdio, ninguém me deu atenção, não me chamaram, me trataram mal na hora que eu Porque cheguei. ainda tem isso, o ator tem muito ego também, Você tem né? que... E tem que... Não, e às tem vezes é que... difícil. Eu fiz muita participação. Eu tenho um irmão que é ator, o José Guilherme Guimarães. Ele é ator, ele já sofreu muito em participações. Eu já sofri muito também, meu marido é ator também. Eu sei como é que é difícil, porque você entra num set, num elenco que já está quente, que está todo mundo muito... Você vira uma família, né? Então você está num ambiente que está todo mundo ali todo dia. Aí você cair ali e querer fazer parte daquela patota, calma, respira. Você tem que estar bem com você, você tem que estar pleno, você tem que estar sabendo o seu texto e focado. E aí você ampliou a escuta, você vai conseguir dar as respostas, você vai tentar fazer o seu melhor. Lógico que um pouco nervoso você vai ficar, não tem como. Né? O bom é isso, a gente ainda ter É o essa friozinho na barriga. O coisa Alex estava gostosa. dizendo aqui que fez participação na novela junto com teu marido. Naquela... O Tempo Não Para, eu acho. Não, antes. O tempo não para. Tempo Não Para. E aí, deixa eu te fazer uma relação. Você acredita que tem uma relação do diretor com o elenco, como o professor na sala de aula com os alunos? Que ele tem... ver o panorama geral e saber aquele ali eu posso puxar mais por esse lado, esse aqui eu tenho que diminuir ele. Porque na sala de aula, quando a gente olha os alunos como um todo, você começa a ver as características de cada um. E aí você meio que vai dirigindo aquele elencozinho, né, você agora experimenta, você só faz a voz aguda. Vamos agora inverter para a voz grave. Vamos fazer. Eu não digo nem assim. Como professor. Eu digo mais você ter essa troca humana mesmo. Você ter a sensibilidade de entender que aquele ator, naquele momento, você vai conseguir puxar um pouquinho mais daqui, isso aqui dele, e vai surtir resultado. Eu digo muito isso pelas crianças também. As crianças, às vezes, você está ali, tá gravando com as crianças, tem uma que está mais dispersa naquele dia. Você fala, caramba, não vou conseguir tirar isso dela. Vai. Se você olhar mesmo, perceber como é que está aquela criança, como é que está a energia dela, e você for tentando construir de uma forma diferente e entrar na dela, ela vai te dar aquilo que ela quer. Né? Só que aí você tem que entender como é que tá aquela pessoa naquele dia. Tem ator que às vezes chega, você quer fazer uma cena e você imaginou 1000 coisas, chega lá e fala, não vou fazer isso, porque eu não vi dessa maneira, não concordo com você. Isso não quer dizer que ele esteja errado, é porque realmente ele entendeu de outra forma, eu entendi de outra, e aí você conversa e vai tentando, e se você tiver essa percepção, essa sensibilidade de saber que ele, se você for por um lado aqui, vai ser mais fácil dele entender o que você está querendo e vocês chegarem num consenso que seja bom para a cena e que você vai conseguir realizar aquilo de uma forma bacana, melhor. Agora, se você quiser ser impositor e falar, tem que ser assim porque eu sou o diretor, porque quem manda aqui sou eu, não sei o quê, aí não é bacana. Eu não acho que tem que ser essa coisa antiga de... isso que eu ia falar. Até antiga de que era professor antigo. Calou, todo mundo parado. É o que eu quero e ponto. Não, cara, não, olha só, vamos fazer assim, porque tem tudo isso. Aí você tem que explicar, não adianta você só falar que eu quero. Por que você quer dessa forma? Por que você pensou? Então, para isso, você precisa entender o texto, entender qual é o propósito daquele personagem. Que até ele vai concordar com você, vai falar, tá bom, eu não imaginei dessa forma, mas pensando por aí, tá, vamos tentar. Então vamos tentar das duas formas? Tá, então se tiver tempo, porque assim, tem isso também, né?
Quando você grava um estúdio, você tem 31 cenas, 32 cenas, você tem de tal a tal hora. E tem Agora, horário, né? tem um horário para você cumprir, você tem que saber, naquele roteiro seu que você vai estudar, você tem que saber quais são as cenas mais importantes daquele dia. Não que nenhuma seja importante, mas você tem que saber a importância do tempo de realização de cada uma, entendeu? Para você não desperdiçar tempo, não desgastar os atores, repetindo, às vezes, a cena várias vezes, porque você cismou que a câmera tinha que vir assim e parar nesse tempo. Se ela parou um pouquinho depois, vou fazer de novo. Aí, cara, se na terceira vez não deu certo, não adianta você fazer 10. Você está perdendo tempo numa cena que você não vai conseguir exatamente o que você quer e que no capítulo ela vai ser só uma passagem para uma outra, que ela não vai ter aquela importância toda que você está achando. Todas são importantes, mas tem as do dia, peças-chave, né? Que vão fazer a ligação. E às vezes você desgasta o ator, né? Estressa, vai consumindo aquele tempo ali, de repente uma cena que ele precisa de muito mais energia, ele já está mais... a equipe também, enfim. E o trabalho da direção, eu acho que aí é como o do professor, você trabalha antes, durante e depois, né? A gente, na sala de aula, a gente prepara as aulas, dá a aula e depois você ainda fica corrigindo os trabalhos, assistindo, mexendo. Tem edição, depois tem edição, tem sonorização, tem computação, tem isso tudo que você tem que acompanhar. Tem as reuniões que você tem que acompanhar. Chegar em casa, você tem que olhar aquele roteiro, você tem que saber... Você vai decupar, você vai ver se você realmente pediu tudo que você precisava para aquele dia. Tem dias que você fala, caraca... Às vezes você está gravando direto, aí quando você vai olhar com calma mesmo aquele roteiro, que você já fez reunião do roteiro da semana inteira, mas quando chega na véspera e você com seu assistente viu que não tinha pedido uma coisa, e aí você tem que tentar... Eu aprendi muito com o Jorge a questão de você saber improvisar na hora de algum problema, não fazer aquilo maximizar, entendeu? Aquele problema virar uma... vou ter que cancelar porque não tem isso. Não, tem momentos que vai ter sim, mas assim, na maioria das vezes, se você olhar com calma, abaixar, pensar, você consegue improvisar e fazer. E isso também não desestabiliza toda a equipe, né? É como se o diretor é o ponto de equilíbrio ali, né? Se ele tá bem, todo mundo vai funcionando, né? Se ele não pode perder. Perde o eixo. Esses dias me perguntaram, o que um não pode voltar para um assistente de direção? O assistente, ele tem que estar ligado em tudo. Ele tem que estar pensando à frente sempre. E assim, o que eu sempre falo com quem trabalha comigo primeiro, não levar as coisas para o pessoal, né? Porque vem chumbo de todos os lados. Não, porque não é só você. Porque o assistente tem que fazer a ponte do diretor com todos os departamentos, com todos os cabeças de todos os departamentos. Então, às vezes, pega todo mundo virado, né? Porque a urgência é tanto, é tudo muito, então vira uma loucura. Então, assim, ele não pode levar para o pessoal, tem que saber respirar, não levar para o pessoal e, acima de tudo, filtrar. Porque eu falo, pelo amor de Deus, eu estou chegando num dia que eu sei que vai ser difícil, que tem coisa aberta para fazer. Se eu já chegar e você já apresentar para mim como se fosse um problema, ou em vez... Chega para mim e fala, olha, aconteceu isso, mas tem isso e isso que dá para resolver isso. Você acha legal? Já chega com duas possíveis soluções para mim. Assim, em vez de falar, meu Deus, não vai dar, a gente vai ter que cancelar a gravação. Você quer... Peraí, calma. Vai ter que cancelar por quê? O que aconteceu? Não, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não sei o quê. Peraí, mas tem isso? Isso a gente pode tentar. Mas e aquilo outro? Então tá. Então, calma. Então vai rolar, antes de criar um alarde e deixar todo mundo desestabilizado e tipo, a professora não veio, bom, vou para casa, todo mundo, vou embora. Exatamente. Não, calma, vamos tentar buscar a solução. O Instagram tá me avisando aqui, tem 5 minutos pra gente terminar. Nossa, passou muito rápido. Tô muito adorando rápido. A sua aula. Eu queria que você deixasse nesse finalzinho, assim, o que você, como diretora, espera que um ator chegue no set, assim, qual é o mínimo? O ator tem que chegar no set assim, o mínimo, além de, obviamente, estar com o texto decorado, que é o nosso ofício principal.
Eu acho que o principal foi o que eu falei aqui, a entrevista toda, é você estar com a sua escuta ampliada. Você tem que estar com o texto entendido, não digo decorado, decorado. Decorado é lógico que tem que estar, mas você tem que estar com ele entendido. Porque aí, se você está escutando bem, você está entendendo o que você está fazendo ali, qualquer coisa que o outro ator falar para você, se ele tiver mudado a deixa, se ele tiver também se enrolado, você vai conseguir ali continuar a cena sem travar. Porque Você você sabe está dentro aonde da vai chegar. situação. Prestar atenção, entrou no set, concentra, gente. Concentra. Porque às vezes a participação entra, e foi aquilo que você falou, quer se enturmar, quer se sentir parte da coisa, e aí vê os atores entrando no set que estão ali há 5 meses já, brincando com a equipe, ou falando, e quer entrar nessa onda. Só que aí não tem o mesmo poder de. Quando a gente está no nosso ambiente normal, né? Uhum, não De tem costume habitual, você tem essa atmosfera já toda meio que no seu controle. Quando você está num outro, principalmente que você, pô, todo mundo quer fazer a novela, quer, né, assim, batalha por aquilo. Então, quando entra lá, já fica numa outra respiração, já fica, parece que meio que flutuando, né? E se é, dispersar com as pequenas coisas, aí aí pode perde uma perder. oportunidade, perde de fazer uma coisa simples, bonita, um bom trabalho, porque deixou o nervosismo te atropelar, porque se dispersou com coisa que não precisava se dispersar naquele momento. Tem que tentar Tem que, entender ali onde você tem está que pisando. escutar, tem que escutar. Ana Paula, quero te agradecer muito por essa aula, foi Imagina. incrível, todo mundo aqui adorando. Pena que o Instagram tem tempo, senão a gente ficava Falei batendo muito, né? papo. Nem falei Nossa, tudo. mas foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada, obrigada pela Espero sua que os alunos tenham generosidade. curtido. Aí eu vou deixar salvo aqui também, porque às vezes é bom que eles escutem de quem está trabalhando na área, porque o que a gente fala muitas vezes pode parecer assim, é a teoria, é o que ela imagina, mas assim, no dia a dia, né, Não, é a prática é importante muito quem está lá diferente. Eu na fiz prática. faculdade de cinema e eu prestava atenção em tudo que falava lá na aula. Quando chegava para praticar mesmo, era totalmente diferente. O meu Diferente aprendizado foi muito mais empírico do que na nas aulas, na teoria. técnica, na teoria. Mas ter teoria é bom, sim. Tem que estudar. Leiam bastante. Leiam muito. Ampliem a escuta. O silêncio é ouro, gente, é diamante. A gente É poder verdade. observar, o ator tem que estar observando. A gente trabalha com material humano, principalmente se observar, perceber a sua ferramenta, o seu corpo, a sua voz, as possibilidades. E daí, depois vem a criação. Tem os É. impulsos, né? Tem grandes, Aí é uma delícia, né? A tem gente grandes. começa. Obrigada, Ana Paula, muito obrigada mesmo. Obrigada a Fala em você. nome dos meus alunos, né, da Estácio, que é antes da aula. E nosso curso ele forma atores e professores de teatro, que é o curso de licenciatura. Então, Ai, que para maravilha. eles ouvir isso numa posição tanto de ator quanto de professor foi muito bom. Antes que a gente caia, um beijo grande para você. Muito Beijo para obrigada todos. de verdade Imagina. aí. Que a E gente se quando tudo encontre por voltar, se aí. quiser, a gente faz um encontro presencial. Ai, nossa, vai ser ótimo. Vamos amar. Tá bom? Obrigada. Um beijo Com o para Marcos, vai toda a estar muito família bom. aí. Beijo, Beijo. obrigada a todos. Tchau. Tchau, gente. Obrigada aí por Sucesso. vocês participarem. Amanhã quem vem aqui é o Paulinho Vilhena para conversar sobre o universo do ator mesmo. Sucesso. Beijo, Beijo. obrigada. Tchau. Tchau. Aqui. Encerro aqui. Encerro.